Boa noite a todos. Boa noite aos nossos irmãos de casa que estão entrando na live, aos nossos irmãos encarnados, aos nossos irmãos desencarnados que aqui estão. Mais uma vez, felizes por nos dar a oportunidade de estarmos juntos nesta casa, buscando aprimoramento, buscando aprendizado. E hoje, com a alegria de termos nossos irmãos da cidade de Barretos, para também nos ajudar a aprender um pouco mais e buscar um conhecimento um pouco mais. Mas antes disso, vamos fazer a nossa oração de abertura do estudo desta noite. Obrigado, Senhor, por tudo que tem nos ofertado. Obrigado, Pai, pelo carinho e pelo amparo de toda a espiritualidade que nos cerca. Obrigado, Senhor, por toda oportunidade dada dentro de nossas provas e expiações. E assim, Senhor, com todo esse amor e esse pensamento voltado a Ti, para abrirmos os estudos e a palestra dessa noite, vamos fazer a oração que o nosso irmão Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como buscamos perdoar os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentações, mas nos livre, Pai, de todo mal, agora e para todo sempre, pois vosso é o reino, é o poder e é a glória para o sempre. Que assim seja. Que assim seja, com muita alegria, que nós hoje recebemos os nossos irmãos Valdemar Gonçalves e a nossa irmã Aline Michele. E hoje vão estar, trazendo para nós o caminho do perdão e auto-perdão. E será, então, um diálogo entre o Espiritismo e a psicologia. Então, convido-os para que possam, assim, trazer para nós esse tema que nós, assim, estamos aguardando com tanta vontade. Fiquem à vontade, a casa é de vocês. Boa noite, gente. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande, né? A gente já esteve aqui em outras oportunidades e é uma alegria muito grande. Eu estava vendo ali o retrato, né? Antigamente é retrato que falava, do seu Elifas. Eu conheci o seu Elifas nas reuniões de USE, tenho ótimas recordações dele. E é isso. Então, a proposta nossa, como o Éder disse, falamos do perdão, que é um assunto extremamente importante, e com também a visão da psicologia. E por que nós tivemos a ideia de fazer essa abordagem conjunta entre espiritismo e psicologia? Porque nós entendemos que existe uma sintonia, uma inter-relação muito profunda e estreita entre um e outro. Até porque os fenômenos de natureza espírita, eles são de natureza psíquica. Quando nós falamos em psicografia, psicofonia, psicometria, que são fenômenos psíquicos, assim como a mediunidade também, naturalmente, né? É um fenômeno psíquico, portanto psicológico. É imprescindível que a gente entenda, não que seja necessariamente preciso que nós tenhamos o conhecimento acadêmico de psicologia, mas é extremamente importante que a gente conheça o contexto disso, tanto é que é muito abordado, né, nas psicografias de Divaldo Franco, através da Joana de Ângeles. Nós temos também, através de um outro médium, Irmã do Fox, temos Hamed, que todos trazem o conhecimento da psicologia unida ao espiritismo. E nós trouxemos aí a nossa amiga Aline, que é a quarta palestra que a gente faz sobre o perdão e o auto-perdão, tá? Por entendermos a importância sobre isso. Hoje, na verdade, a gente deu uma condensada muito grande, porque o material era extremamente vasto. Então, para que a gente não demande muito tempo, nós vamos fazer de uma forma que seja dinâmica. Nós vamos estar abertos a perguntas, tá? Quem quiser fazer comentário, fique muito à vontade, até porque trata-se verdadeiramente de um diálogo, né? Eu vou começar. Todos vocês estão com um papel esse maior,
É uma música belíssima. Não está o nome aí, mas é do Michael Sullivan e Paulo Massadas. Para quem não conhece, esses caras eles estão vivos até hoje, né? Grandes compositores, muitas músicas que são cantadas até hoje por muita gente foram compostas por eles, né? E os mais antigos, né? Vão se lembrar do grupo infantil Trem da Alegria. Não sei se vocês conhecem. Não é do meu tempo, porque eu sou de Sandy Júnior para frente, né? Mas eu lembro vagamente o Trem da Alegria, eles que produziram o Trem da Alegria. Acho que, se não todas, mas a maioria das músicas do Trem da Alegria eram compostas por eles. E essa música é belíssima. Vamos colocar então. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque ela tem muito a ver com o diálogo da noite, tá bom? Aí depois a gente bate papo. Essa Cabomen está organizando ali. Vocês não estão vendo, tá, gente? Mas a gente tem uma entidadezinha ali, ó, que está ajudando a gente.
E agora vai repetir. Bom, todo mundo prestou atenção, ouviu, né? Essa música, ela é do final de 80, começo de 90, e ela essa, em específico, ela é interpretada por vários artistas aí. Tem Sandra de Sá, Fafá de Belém, Patrícia Marques, que na época era mocinha, hoje eu vi ela num podcast esses dias, estava com 50 anos. Roupa Nova, Fagner, então, é isso. Alguém tem algum comentário para falar? Essa música tem um trecho aí que é bem particular em relação à questão do perdão. Eu vou apontar aqui para a gente, que faz ainda muito parte da nossa ideia nos dias de hoje, tá? Embora sendo espíritas, a nossa relação ainda nós temos uma certa estreiteza com as religiões, as doutrinas como o catolicismo, como o protestantismo e outras denominações religiosas. E a gente aprendeu, né, muito sobre a questão do pecado original, tá? Que é o erro cometido por Adão e Eva, lá no que chamava-se de paraíso, e por conta disso, e há quem ainda pregue e acredite, né, nessa ideia que, apesar da narrativa, ela é bem polêmica, né? Nem todos aceitam ela assim, de que nós estaríamos até hoje pagando pelo erro ali de Adão e Eva, que é o pecado original, né? E esse pecado original, muito embora nós não falemos sobre isso, ele ainda permeia no inconsciente coletivo da humanidade. É como se fosse um pensamento atávico, ou seja, nós temos um pensamento ainda ligado, inconscientemente, a essa questão do pecado. E a música aqui em particular, ela faz um apontamento em relação a isso, quando ele diz, o dom do amor é perdoar. Mordemos todas as maçãs e ainda podemos começar. Ou seja, nada é finito. A gente sempre tem oportunidades de recomeçar. É importante que não falhemos, mas a gente vai entrar nesse detalhe e entender melhor sobre a questão da falibilidade, a questão do perdão na nossa vida. Tá? Alguém quer fazer algum apontamento em relação à canção? Tem um papelzinho, eu estou falando, mas vocês fiquem à vontade, tá, gente? Tem um papelzinho que eu deixei com vocês, não precisam falar, tá? Mas se alguém quiser falar, agora eu pediria para que a gente fosse dar sequência aqui, porque daqui a pouco a gente vai chamar a Aline, que é a nossa amiga psicóloga. Mas reflitam sobre essas 3 perguntinhas. Você já perdoou? Você já foi perdoado? Você já se perdoou? Que é o ponto capital que a gente quer chegar hoje a esse entendimento sobre a importância do auto-perdão na minha vida. Normalmente a gente aprende a fazer pelo outro. Não que necessariamente a gente sempre faça, mas é sempre no sentido de ame o próximo, faça pelo outro. Mas eu também tenho um significado muito importante na minha vida. Eu também sou filho de Deus. Eu também preciso de me amar. Antes mesmo de ser amado, eu preciso me perdoar. Antes mesmo de ser perdoado. E o conceito do perdão é um conceito extremamente amplo.
E até pouco tempo atrás, ele era muito, criava-se uma relação muito com religiosidade, né? Hoje já se sabe que não. Tanto é que há mais de 2 anos, eu faço psicoterapia e a condição do perdão dentro da psicologia, dentro da própria psiquiatria, é tido como de importância fundamental. Saber perdoar, saber se perdoar, né? E o quanto nós fazemos isso, o quanto nós observamos isso de fato. Agora, é muito importante a gente entender palavras. A gente fala perdão, a gente fala desculpa, muita gente considera que são as mesmas coisas. Sim, elas intrinsecamente estão ligadas, no sentido de que, através de um ou de outro, nós vamos fazer algo por alguém. Porém, o perdão ele tem uma particularidade muito importante. A palavra perdão ela é do latim perdonare. O per ele significa doar além, dar mais um pouco. Donare, doar. Então, quando eu falo em perdoar, eu falo em doar além, doar um pouco mais, doar um tanto mais. Por isso que Jesus, lá em Mateus e Lucas, né? Mateus e Lucas têm muitas semelhanças em seus evangelhos. E Jesus já falava da questão de oferecer a outra face. E muitas pessoas interpretam ainda como sendo algo literal, né? Eu vou apanhar de um lado, tem que dar o outro lado. Mas nesse sentido, ele queria dizer: faça mais, doe mais. Tanto que o evangelista Lucas, ele dizia que ele se sentia um mau seguidor de Jesus, no sentido de que ele fazia apenas as coisas que lhe eram devidas de fazer, e que ele achava que deveria fazer mais. E ele se sentia em débito com Cristo. Porque Jesus, de fato, ele pedia algo mais de todos nós. Ele pedia, então, esse perdão. Dos 70 vezes, 7 vezes, como em Mateus, capítulo 18, quando Pedro, dentro dessa passagem, ele pergunta: Senhor, quantas vezes devemos perdoar? E Jesus, num ato de sabedoria, de psicologia, Jesus é o psicólogo das almas, né? É tão falado sobre isso. Ele, com maestria, diz: olha, perdoa 70 vezes, 7 vezes. Aí a gente fala: poxa, então são 490 vezes, depois de 490 eu não vou perdoar mais, eu vou ficar fazendo as contas. Não é isso. O 7 na cabala judaica, né, no entendimento judaico, na numerologia judaica, ele tem a concepção da perfeição, do infinito, né? Então é perdoar, é fazer com perfeição, é perdoar com perfeição, é perdoar infinitamente. Nós vamos colocar um videozinho aqui, na verdade são 2 videozinhos rápidos para nossa reflexão, tá? Para que vocês não tenham que ficar aguentando o Valdemar falar. Bom? Por favor, Tiago, vamos prestar atenção, gente. Ele não está falando mais. Cabo Man, por favor. É Ronilda? Cabo Woman. Ronilda, depois a gente vai mostrar a Ronilda para todos vocês. Se não fosse ela, não teria palestra, viu, gente? Olha só, tá vendo? Ainda bem que ela veio. Vamos lá, gente, vamos prestar atenção.
Bom, tá, não, aí depois, tá? Não, eu vou só falar sobre esse rapidinho, aí a gente vai entrar no outro, para a gente entender. Gente, nós estamos falando assim, só para se situar bem, né? Perdão e auto-perdão. As duas coisas estão bem interrelacionadas. Zé Raul Teixeira, ele fala uma coisa muito interessante sobre o porquê que a gente tem dificuldade em se perdoar. Claro, a gente tem dificuldade em perdoar o próximo, mas também em se perdoar. Ele fala que é uma condição de orgulho. Zé Raul Teixeira fala sobre isso, né? E ele fala uma coisa interessante. Quando eu não me perdoo, é porque eu considero que eu sou infalível. Que eu não possa errar. Que é como se fosse um crime eu cometer um erro. É como se eu não pudesse, não tivesse condição de cometer um delito, que isso seria imperdoável. Então, na forma dele interpretar, isso é uma questão de orgulho, no sentido de que eu tenho que entender que eu sou falível. E que no percurso que nós estamos, de crescimento, de evolução, é muito natural que nós vamos errar. É muito natural, então, que nesse processo a gente se perdoe, que a gente se ame, que a gente se respeite, que a gente tenha mais carinho conosco mesmo, menos cobrança. Nós muitas vezes somos rudes conosco mesmos. Então, perdoe-se, né? Olhem-se com um olhar mais amoroso, mais misericordioso. Não é esperar que alguém o faça por mim, que alguém tenha misericórdia. Deus é misericordioso conosco o tempo todo, nós não precisamos ficar pedindo. Deus é misericórdia infinita. Mas e eu, quanto a mim mesmo? Eu sou misericordioso comigo? Qual o olhar que eu tenho comigo mesmo, né? Eu tenho esse mesmo olhar de amorosidade que eu pretendo ter com o meu semelhante? Ou eu sou intratável comigo, me cobro o tempo todo, não aceito errar? E ninguém está fazendo apologia ao erro, no sentido de que, nós temos que errar. Não, mas nós vamos errar. E quando eu errar, que eu tenha a percepção amorosa de falar, poxa, tá tudo bem, vou corrigir. E o importante é isso, corrigir, sem culpa, sem mácula. No caso aí do Jô, o taxista atropelou a mãe dele e passado muito tempo, 10 anos, ele encontra o Jô, que foi pegar um táxi, coincidentemente, e ele falou, olha, fui eu que atropelei sua mãe. E ele disse que ele carregou por 10 anos o fato de ter atropelado e depois a mãe do Jô ter morrido. E ele sentia culpa por aquilo por 10 anos. E aí nós vamos fazer a seguinte observação. Se ele não tivesse encontrado com o Jô 10 anos depois, como que ele conseguiria? Ele esperou o perdão do Jô. E se ele não tivesse encontrado? Fica para a gente analisar sobre isso. E se ele não tivesse visto o Jô, não tivesse tido a condição de ouvir o perdão do Jô? E se o Jô não o perdoasse? Tá? Vamos passar para o próximo vídeo, que também é muito importante, e já falar mais sobre auto-perdão. Esse é o René Simões, ele é um técnico de futebol, tá? Vocês devem conhecer. Quem é do futebol aí deve conhecer. Olha lá. A gente observa, então, nesse videozinho,
que o René ele conseguiu ressignificar um processo doloroso. Eu acredito muito que ele tenha passado por psicoterapia, talvez ajuda espiritual, e claro, o contributo dele, né? Como tem que ser sempre. Ele ressignificou no sentido de ele entender, e é essa a proposta, é esse o propósito que a gente quer trazer. De que há 49 anos, ele recebera um amigo que estava envolvido no mundo das drogas, que se drogava, e ele não quis receber o amigo na casa dele. E expulsou o amigo. Não, vai embora, quando você se livrar das drogas, você volte. Passado algum tempo, ele encontra o pai do rapaz, o rapaz falou, olha, ele se matou, com um tiro na cabeça, no dia que ele foi na sua casa, que ele disse que você é a pessoa que poderia ajudá-lo. Então imagine vocês passando por uma situação dessa. E aí, ele ressignifica isso no sentido de que ele consegue entender que o que ele tinha para doar há 49 anos era aquilo. Auto-perdão. Ele se perdoou por conta disso. Percebam que a fala dele é: hoje eu consigo ver de uma forma diferente. O tamanho que eu tinha há 49 anos era outro. Ou seja, eu cresci, eu entendi. O que nos faz nos tornar muito culpados, carregar o sentimento de culpa? É de dizer assim: mas se fosse antigamente, se fosse há 5 anos, se fosse há 10 anos, eu faria totalmente diferente. Né? Nos dias de hoje eu faria totalmente diferente do que eu fiz há 5, 10, 15, 20 anos. Sim, mas hoje você não é aquela mesma pessoa. Você cresceu, você entendeu. É importante que a gente entenda que não são as nossas atitudes, a menos que elas sejam pertinentes, rotineiras, mas não são elas necessariamente que nos definem. Não são os nossos erros que nos definem. Mas entender isso é difícil. Mas é muito importante que nas pequenas coisas a gente comece a se entreolhar, se enamorar no sentido espiritual da palavra, no sentido de falar, poxa, eu fiz isso, mas hoje eu penso diferente. Eu faço muito esse exercício comigo, né? Gente, eu fiz uma burrada, e eu me lembro de cerca de 20 anos atrás. Só que eu não me culpo mais por aquele Valdemar que há 20 anos atrás tive um problema com uma ex-namorada minha, né? Que a gente terminou de forma muito chata, muito triste. Hoje eu faria diferente, só que eu não me culpo, porque era o melhor que eu tinha para dar naquele momento. E foi o que ele fez, ele ressignificou tudo isso. Nós vamos passar a palavra para a Aline, mas antes disso, eu gostaria de perguntar para vocês. Tá. Jesus falou sobre o perdão. Jesus falou muito, né? Mas ali a frase seria: o que Jesus falou sobre auto-perdão? Mas tudo bem, eu vou perdoar a Aline. Mas é isso. O que Jesus falou sobre auto-perdão? Se a gente for olhar no Evangelho, de fato, olha a importância da psicologia. Porque hoje quem traz isso mais à tona para nós é a psicologia. Vocês podem procurar no YouTube, em tudo quanto é lugar, a gente vai encontrar psicólogos falando sobre o tema do auto-perdão. Porém, Jesus já falou sobre isso, quando ele fala em amar a si mesmo. Por quê? É impossível. Assim como é impossível você amar ao outro sem se amar, eu posso até gostar, fazer o bem e tudo mais. Mas eu não vou conseguir amar o outro se eu não me amo, porque é um processo praticamente de transferência. Eu transfiro para o outro aquilo que eu sinto. É o meu sentimento, é o meu amor. E é o amor que eu nutro por mim. O perdão é a mesma coisa. Será que eu consigo de fato perdoar alguém? Por isso que eu coloquei essas perguntinhas. Nós estamos dizendo que sim nem que não. Nós estamos refletindo. Se eu não me perdoo, se eu não tenho essa coisa amorosa, assim como eu pretendo ter com o outro, a gente não é muito assim, olha, cuide do outro, zele pelo outro. Maravilha, parabéns. Mas e quanto a mim? Por que eu me negligencio tanto? Né? Por que eu não me olho com amor? Por que eu não me pergunto, não faço uma atividade, e que eu faço, tá? Eu estou falando de uma coisa muito minha mesmo, que eu aprendi isso.
Eu aprendi isso com o o João De Luca, aquele orador espírita que é psicólogo. Eu sempre esqueço o nome dele, é De Luca. E o De Luca falava isso numa palestra dele que eu assisti, sobre você fazer as pazes consigo mesmo. Fazer as pazes com o teu lado sombrio. A gente não quer muito, eu quero ficar livre do meu passado. Ficar livre. Você não vai ficar livre. É um processo. Assim como o perdão é um processo. Se libertar do homem que sombra é um processo. Curador, mas não de ficar livre. Assim como a gente não fica livre da enfermidade. A enfermidade você cura, você se autocura. Com cuidado, amor e atenção. O mesmo amor que a gente pretende ter pelo outro, a gente tem que ter por nós. O mesmo perdão que eu pretendo ter pelo outro, preciso ter por mim. Senão não vale a pena. Tem uma historinha muito interessante no livro que eu não esqueço, não lembro o nome. Eu sou péssimo para lembrar nome. Eu estou esquecendo o nome até do escritor espiritual. Eu vou lembrar depois. Só para a gente encerrar essa parte e passar já para a nossa amiga. Ai, gente, como é o nome dele? Da Bahia. Já desencarnou há muito tempo. Fala muito sobre mediunidade. Havia uma mulher espírita que desencarnou e no mundo espiritual estava vendo uma palestra e ela chorava copiosamente. Aí no final da palestra, o palestrante chegou até ela e perguntou: por que você chora tanto? Ela falou: olha, eu não sei, quando encarnada, Manuel Filomeno Miranda, quando encarnada, eu não faltava do centro espírita. Eu ia de segunda a segunda no centro espírita, participava da sopa, da entrega de cesta, do passe, da palestra. Só que eu comecei a perceber que eu não cuidava de mim. Percebe? Ela era atenta às necessidades alheias, mas não olhava para os seus próprios problemas, para as suas próprias dores, para as suas próprias chagas emocionais. E se depara no mundo espiritual numa condição de fabilidade, numa condição de dor, de tortura psicológica. Perdoar não é sobre esquecer, porque a gente não esquece. Tem até quem fala assim: quem bate esquece, mas quem apanha não. Não é sobre esquecer, é sobre se libertar do peso que o passado tem sobre você. O passado do René Simões, o passado do motorista do Jô. Tem mais alguma coisa? Com a Aline agora. Eu até marquei a hora que eu comecei. Eu comecei 9h52. 28 minutos eu falei. 28. Vamos ver se eu sei arrumar. Sim? Deu? Bom, vamos dar continuidade a esse diálogo, né? Vamos falar agora dessa relação do espiritismo com a psicologia. E uma pergunta, assim, falando de perdão e auto-perdão, que não me deixa calar todo mundo sabe que perdoar é bom, não é? Que perdoar liberta. A gente escuta muito frases de senso comum que não deixam de ser verdade, que é tomar o veneno querendo fazer mal para o outro. Então, todo mundo sabe que é libertador perdoar. Agora, eu pergunto a vocês, e por que, se a gente sabe que é tão bom, que é tão importante, que muitas pessoas, eu diria que todas as pessoas têm dificuldades com perdoar? Essa é uma pergunta que eu achei pertinente trazer através da psicologia, porque mais do que receitinhas de bolo que vocês vão achar aí na internet, como perdoar? Tem lá receitas. Não sigam, porque não funciona. Não existe receita para perdoar. Então, eu queria entender quais os mecanismos que vão travar, né, que dificultam esse processo do perdoar. E vamos ver o que a psicologia traz para a gente. Olha lá, por que é tão difícil? Eu estou falando de uma visão psicanalítica, que é uma das áreas, né, da psicologia. Então, olha lá, perdoar exige um olhar para dentro. Mecanismos do ego são ativados. Eu vou explicar isso melhor depois, tá? Há uma luta entre pulsões de vida
que tem a ver com reparação, né, com sentimentos, com atitudes boas, e pulsões de morte, de autopunição, destruição. E o auto-perdão, ele vai nascer quando o sujeito suportar a verdade sobre si, sem se odiar por ela. Vamos lá que eu vou explicar, né? Que assim fica um pouco complexo. Vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar com vocês. O que são mecanismos de defesa do ego? São aqueles comportamentos que fazem diminuir o nosso sofrimento. Então, quer ver um muito comum? A negação. A pessoa fala assim, nossa, você está muito doente. Não, não estou doente coisa nenhuma. Imagina, olha a saúde que eu estou. Né? Vou procurar outro médico. Esse médico que está errado, que está equivocado. Negação. Projeção. Aquela atitude que a gente não gosta, às vezes, na gente, a gente projeta no outro. Nossa, como fulano é sem educação, como ele fala alto, como ele é agressivo. E, às vezes, são coisas que a gente tem, que a gente não gosta na gente, comportamentos, mas a gente projeta no outro. E por aí vão diversos mecanismos de defesa do ego. Eles são feitos para amenizar a nossa dor, o nosso sofrimento. Eles existem para isso. Né? Não são formas a fuga também é um mecanismo de defesa. Fugir, né, de algumas situações, de alguns compromissos, também é um mecanismo de defesa. Então, eles existem como um mecanismo psíquico que diminui o nosso sofrimento. Ok? Então, vamos lá. O que isso tem a ver com perdão? Pode clicar mais uma vez, por favor? Olha lá. 2 mecanismos de defesas que são... Como eu posso falar? Quando são um é o inverso do outro? Opostos, obrigada. O esquecimento, que é aquilo que o Valdemar até citou, perdoar não é esquecer. Então, muitas pessoas ativam esse mecanismo do falso esquecimento, que é aquele desejo de não trazer à tona, né? Então, aí a pessoa fantasia em silêncio, né? Não fala mais do assunto, não comunica com ninguém, com tentativa de que o tempo asfixie aquele sentimento, aquela situação. E a repetição por competição, que seria o inverso, né? Então, um você quer esquecer e o outro é como se você ficasse lembrando o tempo todo. Então, são aquelas pessoas que continuam repetindo os mesmos erros. Vou dar um exemplo para ficar claro. Por exemplo, aquela pessoa que sofre violência doméstica. Percebem que essas pessoas têm uma tendência em procurar outros companheiros que normalmente repetem aquele mesmo comportamento? Então, é uma tentativa do nosso ego, né, como mecanismo de defesa, de repetir aquela situação, mas que tem um desfecho diferente. Então, dentre os mecanismos do perdão, muitas vezes a gente faz isso. A gente finge que esquece, ou a gente continua repetindo alguns comportamentos. Ou aquela pessoa que foi traída. Ela foi traída por uma pessoa, ela vai lá e tem um outro companheiro, uma outra companheira, e é traído novamente. É como se atraísse a mesma situação a fim de que aquilo se resolva de forma diferente. Então, são 2 mecanismos de defesa opostos, um esquece e o outro repete, mas que são muito usados quando a gente fala de perdão, certo? O trauma governa nossas ações para nos manter presos a certa imagem de nós mesmos. O trauma é algo que fixou na nossa mente uma situação que eu costumo dizer assim, é como se eu guardasse dentro de uma gaveta, né, e aquilo está lá, né? E aí eu abro em vários momentos, né? Então vamos pensar no trauma mais ou menos assim para vocês entenderem. Tem chave a gaveta, mas aquilo não desapareceu. Então, o trauma, ele está instalado, ele está ali, e à medida que a gente não resolve, a gente fica presa àquela situação. Aquilo que a gente se condena, aquela imagem que a gente cria, tá? Trauma em qualquer situação difícil, possa gerar algum conflito
Trauma seria uma situação que fixa na tua vida, entendeu? Algo que você não consegue resolver e aquilo fica se repetindo, né? Fica ali, é como se ele ficasse gravado na sua memória, lá no seu HD. Isso, e não tá, entendeu? Mas é uma cicatriz que não está cicatrizada, vamos dizer assim, ou seja, está superficialmente cicatrizado. Então, se a gente mexe um pouquinho ali, né, que os maiores dos nossos traumas vêm, inclusive, da infância. Então, se a gente dá uma mexidinha ali, a gente vê que aquela casquinha é superficial, né? Então, o trauma seria, conseguiram, né? Deu para entender assim? Seria mais ou menos essa analogia, ok? O que pode diluir esse trauma é a compreensão do que você vivenciou e a capacidade de recriar o passado no sentido de lhe conferir novos significados, cujos sentimentos alterem o sofrimento da lembrança. Vocês percebem que é completamente diferente do que eu falei da repetição. Você vai reviver aquilo, normalmente num processo terapêutico, tá? Mas tentando dar um outro olhar, um outro significado. Não como na repetição por compulsão, que a pessoa revive a mesma situação querendo resultados diferentes. E não vai ter, né, gente? Não vai ter. Enquanto ela não conferir novos significados, ela vai continuar repetindo. Quando a gente consegue conferir esses novos significados, reviver aquela situação, aquele acontecimento, sem alterar batimento cardíaco, né? Sem mexer com alguns instintos nossos ali dentro, porque às vezes a gente fala assim, é muito comum isso em terapia. Eu perdoei meu irmão. Não, eu perdoei, ele me lesou, mas eu perdoei. Mas aquela vez que ele começou e a pessoa começa, né? Mudar, quer dizer, não perdoou ainda. Tá reprimidinho, né? Então existe um trauma ali de uma situação que precisa ser tratado, né? Para ter novos significados, para isso ser considerado como perdão. Ok? Agora, esse vídeo ele vai explicar melhor sobre o que eu citei. Então, eu falei dos mecanismos de defesa, que são fatores de dificuldade com o perdão, e agora eu vou falar das pulsões, que são essas necessidades psíquicas e orgânicas que fazem uma fronteira entre o nosso mental e o que a gente passa para o nosso plano físico, tá? Então, esse videozinho vai explicar de uma maneira mais clara, ok? Ai, desculpa, eu não vi. Eu não vi. Tá sim. Tá. É a mesma coisa. É. Uhum. Ô, Valdemar. Valdemar, senta lá e liga junto o vídeo. Ah, tá.
Toda a diversidade de funções foi organizada por Toda a diversidade de funções foi organizada por Freud em dois tipos básicos: pulsão de vida e pulsão de morte. Pulsão de vida é toda a demanda interna que nos leva a buscar o prazer, a criar, a realizar projetos. Pulsão de morte é aquela demanda que nos conduz à busca do isolamento, da estagnação e a atos de destruição e morte. Essas funções mantenedoras da vida e incitadoras da morte residem em todos nós em conflito permanente e não resolvido. E a maior parte dos nossos pensamentos e ações é resultado não de apenas uma dessas forças, mas de uma combinação das coisas. Pode deixar. Pode. Deu para entender o que é pulsão de vida e pulsão de morte? Sim? Vocês viram que as duas, embora que uma é mantenedora da vida, enfim, e outra incitadora da morte, mas as duas vivem em perfeita harmonia. Às vezes uma pessoa tem um pouco mais de pulsão de vida, a outra de pulsão de morte. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Aqui são alguns relatos do Holocausto. Viktor Frankl, alguém já ouviu falar? Famoso psicólogo, né? Foi psiquiatra, enfim. Ele é o formador, né? O criador da terceira escola de psicologia, da maior escola, né? De psicanálise, que é da logoterapia. Já ouviram falar? Ele fez um livro depois que ele saiu, né, da prisão, que ele foi libertado. Ele fez um livro sobre o sentido da vida. Ele é muito famoso, muito bacana para quem quiser ler. A busca do sentido da vida. Fantástico. E Nadjeri também foi um prisioneiro. Os dois trabalharam no campo de concentração. Viktor Frankl, ele trabalhou nas minas, nas famosas e cruéis minas, né? Onde eles ficavam lá dentro em condições subhumanas, defecavam, faziam todas as suas necessidades lá dentro, né? Não tinha iluminação, era um horror trabalhar lá dentro. Perdeu a várias pessoas da família, mulher que estava grávida, vários familiares, né? Lá mesmo dentro da prisão. E Nadjeri, ele trabalhou, ele ajudava os soldados, ele era obrigado a ajudar os soldados a levar os prisioneiros para as câmaras de gás. E aí ele esperava os 7 minutos lá da câmara de gás, e aí quando eles estavam todos mortos, ele tinha que pegar os prisioneiros e levar para o lugar que queimava, né, esses corpos. E depois ainda ele tinha que catar os restos, separar algumas coisas e devolver, e outras jogar no rio, enfim. E aí, olha a fala dos dois. Os dois passaram por situações muito semelhantes. Então, Viktor Frankl diz: quando já não somos capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar nós mesmos. Nadjeri diz: não estou triste por morrer, mas por não poder me vingar. Que pulsões vocês identificam que Viktor Frankl mais usou? De vida ou de morte? Vida. E Nadjeri? De morte. Porém, ele disse também, o Nadjeri, que o que o impedia de entrar junto com os outros prisioneiros na câmara de gás era o desejo de se vingar. Então, ele usou muito mais de uma pulsão de morte, mas que as duas pulsões foram mantenedoras da vida, né? Percebem? E aí, depois, tiveram vários escritos do Nadjeri, ele escreveu, colocou, que foram muito importantes, né, para depois toda a construção da história. Então, ele foi tão importante quanto o Viktor Frankl lá dentro. Claro que Viktor Frankl depois, né, cresceu muito além, né?
Mas o que eu quero dizer para vocês, eu não quero instigar, né, não é sobre isso a vingança, mas que muitas vezes as pulsões de morte também nos motivam e nos deixam vivos, né? Às vezes é aquele trabalho que você não quer ir, mas você precisa pagar várias contas, né? E você vai. Isso daí, entende? Aquele amigo que você tem que tolerar porque você está lá no trabalho e você é obrigado. Então, tem situações que são levadas para pulsões de morte, mas nos mantém vivo, nos mantém em movimento, tal como as pulsões de vida. Então, essas duas pulsões, elas nos equilibram e também tem muito a ver com perdão e auto-perdão, ok? Que podem facilitar ou dificultar em alguns momentos. Vamos? Sim? Pode. Sim. Sim. Uhum. Então, vamos pensar, né? A pergunta, posso repetir, porque os colegas acho que não estão ouvindo, né? Então, a pergunta foi, a desregulação entre essas duas pulsões pode ocasionar aumento de ansiedade ou aumento de depressão, enfim, muito pertinente, e a resposta é sim, né? Vejam que a pulsão de morte, ela leva muito mais para um olhar o quê? Apático, depressivo, triste. Então, sim, embora que ela foi mantenedora da vida, que foi o que o manteve vivo naquele momento, porque muitas pessoas não tiveram esse pensamento e se entregaram e entraram na câmara de gás, né? Então, preservou a vida. Preservou, mas percebe a que custo, né? Ao passo que Viktor Frankl, por exemplo, que tinha a pulsão de vida muito mais aflorada, então ele tem relatos do tipo, eu gosto muito desse relato, então ele diz, no meio de tudo aquilo, ele tem um relato assim, para você ter essa ideia, né? Então ele tem um relato assim, estávamos todos muito cansados, né? Com aquele frio e tomando um prato de sopa, quando alguém lá de fora gritou: venham todos, venham ver o pôr do sol. Saímos, mesmo cansados, com muito frio, saímos lá fora, fomos correndo para ver a beleza daquele pôr do sol, entre as árvores, entre os pássaros e tal. E aí ele vai relatando. E quando você lê, te arrepia. Porque aí o primeiro pensamento que vem é o seguinte, como que num lugar de tanto horror, né, a pessoa tem a sensibilidade de verificar todos esses detalhes. E aí ele completa muito assim, dizendo, quem sobrevive não eram os mais fortes, mas os mais sensíveis, os mais adaptáveis. Então, é sobre isso. Então, ele, com certeza, se a gente for colocar no plano, os dois se manteram vivos. Mas quem se manteve, vamos pensar assim, com a parte emocional mais preservada, né, com menos impactos? Foi o Viktor Frankl, né? Por conta disso. Então, sim, tá? Esse desequilíbrio com mais pulsão de morte pode favorecer também a ansiedade, porque ao passo que ele pensava em se vingar, né? Poderia também ter um aumento de ansiedade, percebe? Porque ele não via a fala, a gente percebe que é muito depressiva, né? Não pense em morrer, né? Meu problema não é morrer. Então, sim. Tá? Como eu disse, não tem receita de bolo, mas tem alguns exercícios que eu vejo muito pertinentes para a gente enfrentar essas situações do perdão e do auto-perdão, tá? O primeiro deles é o inicial, o clássico, é reconhecer o erro. Não tem. Tanto o seu, quanto às vezes do outro, né? Porque não adianta nada eu falo, poxa, você está errado, você precisa mudar. Vou mudar o quê se eu não acho que eu estou errado? Quantas vezes isso não acontece, não é mesmo?
Às vezes a gente está conversando com alguém e fala, mas você está sofrendo, você precisa mudar. Aí a pessoa olha para você e fala, mas mudar o quê? É o fulano que está errado, é o ciclano que me faz agir assim. Quer dizer, a pessoa não conseguiu ainda olhar para si, né, na sua posição, qual que é o seu papel e onde ela pode melhorar. Então, esse é o primeiro passo, ok? Reconhecer o erro. Segundo, vamos seguindo. Esse é, bom, eu acho todos importantes, mas esse eu penso ser fundamental também, porque às vezes a gente se condena a ser um erro, né? Então, vamos pensar naquele motorista de táxi. Ele era um cara, ele era um pai de família, ele era um trabalhador, né? Aconteceu uma coisa que não foi proposital, mas ele se condenou àquele erro de ter atropelado e ter vindo a óbito essa pessoa. Então, ele era uma pessoa péssima por conta de uma atitude que ele nem teve culpa. Ou, às vezes, eu me exaltei, eu falei alto, eu fui mal educado, né? Então, eu não sou. Né? Eu posso ter, né, naquele momento errado, então eu não sou aquele erro. Como eu também não sou, importante falar sobre isso, eu tenho, uma coisa muito comum que está acontecendo agora, eu tenho transtorno bipolar. As pessoas estão se escondendo atrás de um diagnóstico. Então, assim, qualquer coisa que você fala com a pessoa, é porque eu sou bipolar. Tá? Não, é porque eu sou depressivo. É porque. Então, quer dizer, você. Eu tomo tarja preta. Eu sou TDAH. Então, assim, diagnósticos são importantes, muito, muito importantes para a gente dar direcionamento, principalmente na educação infantil, né? E na vida, para a gente dar direcionamentos, né, saber lidar com isso, mas não para se esconder atrás daquilo. Eu tenho uma doença? Eu tenho, mas eu não sou a doença. Eu não sou 24/48, entenderam? Tal como qualquer outra doença física, certo? Então, separar o erro de quem você é. Eu errei, mas eu não sou aquele erro, tá? Considere o contexto, que tem a ver com aquele segundo vídeo do René Simões, que o Valdemar passou, que ele diz, há 59 anos atrás, 49, né? Há 49 anos atrás, eu pensava assim, e às vezes, gente, não precisa de 49 anos, a gente, às vezes, precisa de um ano. A gente sofre por uma coisa que a gente fez há um ano e não se permite ter errado. Há um dia... Porque, assim, nós somos seres em movimento. A gente sabe, quanto espíritas, que ninguém fica estagnado aqui. Quer dizer, evolui. Ou seja, ou você para, ou você vai caminhar... Uns caminham mais rápido, outros um pouquinho mais devagar. Né? Mas se a gente pensar que o que a gente é hoje, a gente não foi ontem, né? Não foi há um ano atrás. Então, quer dizer... se permitir avaliar o contexto, o que eu era naquele momento, como eu pensava, né? O que eu estava vivendo naquele momento. Eu acompanhei um caso assim, né, de uma mãe, que eu trabalho muito com gestantes e puérperas, né, e eu acompanhei o caso de uma mãe que ela falou assim para mim, nunca mais eu quero engravidar, porque o meu puerpério foi horroroso. Porque aquele realmente, o puerpério é muito difícil. Ok, a gente entende, né? Existe todo um fator hormonal. Mas aí eu fui, né, aprofundando para entender. E aí eu descobri que o puerpério dela estava tudo bem. Mas vocês sabem o que aconteceu? No meio, o pai dela, que era a figura que ela mais admirava, mais amava desse puerpério, morreu. Foi uma morte inesperada. E aí ela atribuiu a morte do pai, aquela dor do luto, ao puerpério. E isso estava atrapalhando, inclusive, o relacionamento dela com a criança. Porque aí ela culpava inconscientemente essa criança. Parecia que... Entende? Porque eu tinha que dar mamar para essa menina. Porque eu tinha que fazer não sei o que para esse menino. Quer dizer, isso era um fator inconsciente dela. E aí eu vou contar para vocês o desfecho, né? Que algum tempinho depois... Aí, ultimamente, ela veio para mim e falou assim,
estava pensando. Falei, o quê? Estou pensando em engravidar novamente. A gente bate palminha. Por que a gente bate palminha? Porque a gente vê que ela entendeu que aquilo foi algo que atravessou. Foi um contexto diferente, né? Então, não era atribuído somente aquelas questões do puerpério. E ela decidiu mais do que isso, que a gente sabe que dentro da psicologia a gente fala muito, né, do elaborar aquela situação, de dar um significado novo. Lembra que eu falei ali? Ela vai tentar fazer isso na prática, o que é muito mais eficaz. Né? Então, ela vai, eu vou fazer diferente, eu vou pensar, eu vou sentir. Então, ela vai elaborar, ela entendeu que o contexto que proporcionou aquilo. Né? Olha que bacana, entendem? Repare o que for possível. Às vezes, é possível reparar, inclusive do motorista lá do Jô, com a própria pessoa. Né? A gente chegou, me desculpa, eu me exaltei, né? Ou você me perdoa, ou eu te perdoo, tá tudo bem, né? Ok, às vezes é possível, às vezes não é possível. Eu já acompanhei casos que a pessoa veio a óbito e a pessoa tá com aquilo, ficou com aquilo na mente, né? Como que eu vou fazer? E às vezes você não vai conseguir reparar com a própria pessoa, mas você pode reparar com outras. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, sei lá, não sei, eu fui abusado na infância, sexualmente, ok? E eu não perdoo o meu agressor, mas ele veio a óbito, não, né? E aí eu resolvi que eu quero perdoar, porque eu quero me libertar disso. Mas às vezes eu não vou ter ele ali, né? Para eu falar, pô, cara, te perdoei, tá tudo bem, segue tua vida. Mas eu posso criar, de repente, sei lá, uma ONG para crianças que foram abusadas, né? Eu posso fazer um grupo, né? Sei lá, de bate-papo. Eu posso visitar pessoas e tentar resgatar. Vocês entendem que dá para reparar e é tão funcional, né, quanto com a própria pessoa. Porque nem sempre a gente vai conseguir voltar. Ok? E o que não for possível, né? A gente tem que pensar também em nos acolher com gentileza, com compaixão, entender que somos seres humanos e que vamos errar. E às vezes a gente se perdoa de um erro, a gente erra ele de novo, né? E nós temos que acolher o nosso processo evolutivo. Uma palavra que eu falo muito, muito em consultório é permita-se. Né? Permita-se um dia estar triste, permita-se estar feliz, permita-se uma crítica, mas também um elogio, né? Porque tem muita gente que aceita a crítica, mas não aceita o elogio. Então, permita-se viver, né? Síndrome do impostor, muito bom. Aí você se auto-sabota, né? É aquela situação, né? Se pune, se sabota. E aí eu falo, vocês pensaram que difícil? Se eu que sou a pessoa que está mais próxima de mim, que mais deveria me amar, me acolher, eu estou me apedrejando, quem vai me acolher? Quem? Quem vai? Então, não, vamos assim, nos permitir para depois nos acolher com essa gentileza, para depois a gente fazer algo diferente por nós mesmos. E eu acho que a grande finalidade, né, da nossa existência é aprender com o erro, com os nossos tropeços. Eu costumo dizer também que nós devemos sempre estar em movimento, não estagnar. Deus me livre da zona de conforto, né? Eu brinco com isso, mas é muito verdade. Da zona de conforto que estagna, que não deixa a gente sair para experimentar outras realidades, né? Deus nos livre dela. Porque o processo do caminhar, do andar, do correr, às vezes, pode ser até um tropeço, pode ser até um tombo, mas a gente está indo para frente. Mesmo que seja um tombo, a gente está indo para frente, que é diferente de estagnar.
de nos manter na zona de conforto. Você estava andando, e também você presta atenção, você vai para frente. De qualquer jeito, você vai um pouquinho para frente, é só você voltar, né? Olha lá, transformar. Por que eu tropecei? Por que eu caí? Minha aprendizagem, não é mesmo? São as referências bibliográficas. Se você quiser passar por... Tem mais um slide, mas só para ficar. Então, era um pouquinho disso que eu queria trazer para vocês, né, como contribuição da psicologia. Mostrar que a gente, além de se culpar por não estar perdoando ou por não se auto-perdoar, que existem mecanismos que às vezes dificultam isso. E a gente precisa acolher, né? Esses nossos sentimentos, se permitir para depois a gente dar passos tão significativos. Alguma pergunta? Pode perguntar que eu deixe, e adoro. Aí no sábado, eu fui tirar meu carro da garagem, fiz uma barra, fiquei presa, tenho minha porta abrir, mentor, e eu tirei. Eu pouco fazer uma coisa, 10 horas da manhã, no sábado, precisando me voltar. Então, neste momento, que eu isso. Porque se você conta não, sim. Eu te ajudo. Mas eu só calma. E porque não. E depois eu falei, deixa o pai da família e o pai da família. O rapaz que me foi, me pegou deitado. Sim. Mas o alto, maior, menos. Sim. Então, a gente teve um relato aqui de um acontecimento, né, que a senhora... Como que é o nome da senhora? Raif nos falou, né, sobre a dificuldade do auto-perdão, o tanto que é mais difícil do que perdoar alguém, né? E realmente, mas aí a gente tem que pensar um pouquinho, né? Por que a gente tem essa facilidade em acolher o outro quando erra, e eu tenho esse olhar tão crítico, tão duro e severo para mim? Será que não é um pouquinho de orgulho? De primeira coisa, assim, de não querer se permitir um pouquinho de não, por favor, me ajuda, né? Um pedido de ajuda, porque quando a gente vai perdoar o outro, né? Dá a entender que é ele que está errado. Eu te perdoo. Então, ele está errado e eu estou certa, não é assim? Então, às vezes é mais fácil a gente perdoar alguém porque a gente atribui ele o errado e eu o certo. E o auto-perdão vem em oposto disso. É um olhar que eu tenho que ter muito profundo para dentro de mim para ver, eu errei. Eu errei, como que eu posso mudar isso, né? Então, é um olhar de uma consciência, de uma humildade muito grande. E que, na grande maioria das vezes, a gente não está habituado a isso. E não é um problema somente da senhora, entendeu? É um problema que todos nós estamos muito acostumados a vivenciar. Por isso, essa dificuldade. Como o Valdemar mesmo trouxe, tem pouca coisa sobre auto-perdão, inclusive no Evangelho. Né? Quase nada. A gente que tenta interpretar, né? Mas é muito, muito difícil. Sim, é o processo. O processo que a gente quer muitas vezes
alcançar aquela meta automaticamente, né? Caminhar e alcançar a meta. Sim, sim. Mas entre começar a caminhada e ir até o pódio, existe todo um processo a ser vivido. E as experiências do processo, elas são muito importantes. São vitórias que a gente vai adquirir. É que a gente se cobra muito. Né? Eu não sei se o pessoal de casa vai ouvir, né? É interessante, mas eu ia falar dessa questão do perdoar e do auto-perdoar. É uma coisa muito que já vem desde a infância, né? A gente aprende que a gente precisa ser bom, que a gente tem que perdoar o outro, porque a gente tem que ser bom, que isso não sei o quê. Aí, na hora que a pessoa vai nos ensinar, vamos supor, pai, você tem que perdoar seu irmão, porque você é bom, seu irmão não sabe o que está fazendo, seu irmão não sei o quê. Aí a gente joga você como ser bom e o outro como errado, com outro cuidado. Então, o que acontece? Eu me coloco nessa situação que vai bem na questão do ego, né? Não, porque quando eu estou na posição de perdoar, eu sou bom, eu sou melhor do que o outro. Sim. E isso a gente aprende na infância, quando a gente pensa da forma como a gente ensina que as relações acontecem. E aí, quando a gente se coloca numa situação de, opa, eu errei, mas como eu errei se eu sou bom? Se eu que sempre tenho que perdoar, como que eu tenho que pedir? Aí a gente esconde isso. E mesmo Fica que o muito outro te perdoe, e você? Exato. Né? Porque você o não outro aceita. te perdoar, você está errado. Concluindo, né? Sim. Se o outro chegar para você, não, eu te perdoo, mas ele está te dando atestado que você está errado. E aí? Você se perdoa por ter errado? E aí eu me revolto. Como que você Sim. está me perdoando? Você está dizendo que eu estou errado e confirmando que eu estou errado? Porque eu falo assim, não, isso é nada, né? Quando a gente vai pedir desculpa de algo que a gente faz, a gente espera, não, isso não foi nada, não. Você ouve, eu te perdoo, eu falei, pronto. Aí colocou uma pedra em cima de mim. Porque exatamente, mesmo que o outro te diz, né? É exatamente sobre isso. Eu te perdoo é dizer, você está errado. E aí tá, o outro te perdoa, mas e você? Se perdoa de ter ofendido ou de ter se magoado? Porque às vezes a gente não magoou o outro com a nossa atitude, a gente magoou a gente mesmo, não foi? Né? Os problemas que advêm do não se auto-perdoar. Eu sou testemunha disso da minha vida, que eu comecei as terapias, um processo de rigidez muito grande. Eu tô lembrando, olha só a diferença, hein? Olha a diferença. Eu tô lembrando, Aline, aqui a questão dos problemas que advêm de eu não me perdoar. Não é uma questão só de falar sobre algo bonito, mas é de falar de algo extremamente apropriado para a minha saúde mental, para a minha saúde emocional. Eu me perdoar. Mas antes de eu me perdoar, eu preciso de ter esse olhar amoroso que a gente falou lá antes. Porque eu falando muito de mim mesmo, e eu acho que é oportuno em algumas situações, nos citar na condição de exemplo, quando isso diz respeito a uma melhora que possa gerar nos outros também. Eu era uma pessoa extremamente inflexível comigo, rígido mesmo, né? Porém, com o tempo eu fui entendendo que me perdoar era promover em mim a saúde mental, que eu tanto precisava, por compreender que eu sou falível. Por eu compreender que na minha infância espiritual, Joana de Ângeles considera nós, na verdade não é Joana de Ângeles, é um psicólogo francês que eu esqueci o nome, que ele coloca que nós estamos no segundo grau, no segundo estágio de consciência evolutiva, que diz respeito ao sono com sonho. O primeiro estágio, sono sem sonhos. Nós, aqui, grande maioria do planeta Terra, vivemos no segundo estágio, que é, estamos dormindo, psicologicamente, a nível de consciência. Porém, estamos com sono. Nós estamos sonhando. Sonhando o quê? Com mundos melhores, com possibilidades melhores, sentimentos melhores, mas ainda estamos dormindo. Então, nós temos que entender que, sendo assim, é muito comum que a gente vá cair, que a gente vá tropeçar, que a gente vá machucar. Então, o processo, está no processo de perdoar, está no processo de se perdoar, está no processo de amar. E entender que nesse processo, nós iremos, à medida que formos caminhando, mesmo que aos tropeços, a gente vai tendo pequenas vitórias no percurso. E saborear essas pequenas vitórias, porque muitas vezes a gente almeja lá o final,
da competição. E eu me lembro de um maratonista, eu não me lembro o nome de pessoas. Esse cara ganhou muitas maratonas, mas maratonas assim, aquelas mega maratonas, né? E ele conta uma experiência de uma maratona, uma das últimas que ele participou, que ele pegou em 4º lugar, onde ele fala sobre esses processos do caminho, dos aprendizados, que durante a maratona, durante o processo em que ele corria, ele começou a ter sangramento no pé, ele corria com dificuldade, mas e ele fala que o 4º lugar que ele teve foi mais glorioso do que o primeiro que ele teve na sua primeira competição, porque aquele retratou de fato superações que ele foi tendo no percurso. Ele foi se superando no percurso. Então, o 4º lugar, que nem chegou ao pódio, para ele teve uma relevância muito grande. E às vezes a gente quer ganhar sem competir. Amar sem competir, amar. Se amar sem competir, se amar. Então é preciso viver no processo. Porque senão a gente fica doente. Se você não se perdoa, você adoece. Por favor. De jeito nenhum. Acha? Isso aí, por favor. Alô, tá ligado? Tá saindo. Olha, perdão, parte espírita, perdão, psicologia. Eu tô com 56, 38 anos carregando a farda. 38 anos me condenando. 38 anos esperando o perdão. Porque eu perdoava e eu não estava errado. Todo o sofrimento de todo dia acordar e perguntar por quê. Quando vem, o que eu posso fazer? Por que aconteceu? E isso tudo a gente sofre. A gente sofre porque a gente afasta quem ama. A gente se isola em momentos que não se deve. A gente deixa de aproveitar momentos que a gente poderia. E a doutrina, né, ela traz esse ponto fundamental. E nós falamos aqui, não só leia, não só aprenda, mas exerça, coloque em prática, que não é o fácil. E um belo dia, como Jesus, conversando, Mateus procura Jesus e diz que Pedro não o perdoava, que Pedro desfazia, que Pedro não tinha um bom relacionamento. E Jesus disse: você já pediu perdão? Por que pedir perdão? Eu sei que ele não vai me perdoar. Eu sei que ele não gosta e isso ele não vai aceitar. Peça perdão. Faça isso. Vá e peça perdão a Pedro. E Mateus chega e pede perdão a Pedro. Me perdoe, Pedro, por tudo que eu te fiz. E Mateus era cobrador de impostos. E Pedro, sem reação, como quem diz: como eu vou te perdoar? E Jesus disse: você foi até tua casa e você pediu perdão ao teu pai, e teu pai te perdoou. Peça a Pedro. E Pedro ficou espantado e disse: eu não perdoo. E numa noite, Jesus, aquecendo do frio, Pedro chega e diz: Jesus, eu não vou perdoar Mateus, porque o senhor sabe o que ele fez comigo? Ele acabou com a minha vida, acabou com a minha esposa, ele isso aqui. 7. Não precisa falar 8º, Pedro. Porque você já parou e pensou uma coisa? Ele poderia ter te entregado, ele não te entregou. E você analisou um fator? Quem que começou? Quem estava errado? Ele estava exercendo o papel dele, que era a função dele. Mas quem estava errado era você. Então, perdoe. Mas quantas vezes? 7? Não. 77. Não. 7 vezes 7. Perdoe infinitamente. Isso é lindo quando a gente vê. Sim. Quando Pedro abraça Mateus e diz: tudo aquilo, né? Eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar. Eu abraço Mateus e falo: eu te perdoo. Está tudo certo entre nós.
o descarrego, vamos dizer assim essa palavra, né, de ambos. E aí, a doutrina nos traz. E eu sempre falei, antes de você dizer, você é o culpado, estou assim por tua causa, quem é que deu a primeira alfinetada? Quem foi que causou o primeiro problema? Porque você acha que você está certo, mas eu posso ter te magoado primeiro de uma forma que eu acho que para você não. E você tem uma ação que na qual você diz, poxa, não te perdoo. Passando todos esses tempos, 38 anos, essa casa, essa doutrina, esses ensinamentos, me disse assim, Éder, você já parou para pensar que quem pode estar errado é você? Mas como assim? A gente conversa, né, com a mente da gente. Sim. Né? E eu tenho um que aqui, nossa, o dia inteiro a gente conversando. A psicologia diria inconsciente, o espiritismo Estou aqui diria... falando na psicologia, né? Mas no espiritismo, nosso companheirinho está junto da gente. Sim. E aí eu falei, mas como assim? Eu estar errado? Não aceito. Você está numa doutrina que diz que existem vidas passadas. Em algum momento dessas vidas passadas, será que você não deu a primeira alfinetada? E será que isso agora não veio para te mostrar como dói fazer o que você está passando? Eu falei, opa! Então o erro não é de lá. O erro é meu. Aí demorou, Eu me perdoo. viu? Eu me perdoo e digo, segue a sua vida em paz. Se um dia Deus permitir, aqui ou lá, de nos encontrarmos, nós entenderemos. E assim estaremos em paz. E a melhor coisa que existe no mundo é perdão. E a pior coisa que existe no mundo é perdoar. Mas, quando nós conseguimos, É libertador. a gente nasce na Aham, verdade. realmente. Obrigado. Muito legal esse seu relato, porque eu ia concluir a fala do Valdemar dizendo, ele falou de processo que a gente precisa se permitir passar pelo processo para ir mudando. Você contou muito bem sobre o processo. Processo gera paciência, né? Empatia, né? E persistência. Por quê? Porque quando normalmente a gente sai do 8 no processo e vamos para o 80, né? E aí depois a gente vem buscando o equilíbrio, né? Para chegar nesse perdão, nesse auto-perdão. O problema é que no processo muitas pessoas desistem. Né? Por que desiste? Porque parece que a transição entre um e o outro gera uma certa hipocrisia. Vocês já pensaram sobre isso? Parece hipocrisia. Porque eu estou falando que tem que perdoar no centro, por exemplo, eu vou usar seu relato, tá bom? Se me permite, como exemplo. Eu estou falando que tem que perdoar, que é importante, mas eu não consigo perdoar. Mas, entende? Então, que espécie de ser humano sou eu? Aí que é onde vocês percebem que piora, que dói mais no processo, né? Parece que é hipócrita. Eu estou sendo hipócrita. Que hipocrisia que é essa? Todo o processo de mudança dá esse sentimento. Mas, por isso que eu disse, paciência, persistência, né? E a gente precisa se permitir para entender que é processo. Eu tenho que saber onde eu quero chegar. Mas isso implica em eu não estar lá ainda. Em eu me exceder, às vezes eu vou mais para o lado de lá, às vezes mais para cá, até eu chegar no equilíbrio. Então, é importante falar sobre esse processo. Em terapia, né, processo em psicoterapia, é muito comum. Quando a pessoa inicia, ela diz assim, o meu marido falou que é para eu parar porque eu estou piorando. Se eu fosse levar isso em consideração, eu teria um caderno negro, né, de todos os meus ranços, porque é o que eu mais escuto. Mas por quê? De repente, saiu daquela pessoa permissiva, que aceitava tudo, e foi para aquela, faz você, o problema é seu, mas porque foi para o outro extremo, entenderam?
Então, o marido não vai gostar e nem ninguém que está próximo, vocês entendem? Mas aquilo também está causando um desconforto para a pessoa, não só para quem está convivendo com ela. E aí eu tenho que fazer o que eu fiz com vocês, sorrir, porque eu entendo que ela está no processo e isso é a intenção, a finalidade da terapia. Eu dizer para ela, não, você está no processo, eu vou fazer algumas... lembra que você era assim, que você fazia assim? Hoje você faz assado, faz assim, parará. Agora a gente vai chegar no equilíbrio, ok? Então permita-se estar vivendo esse momento. E as pessoas podem não gostar do seu resultado final, mas, desculpa, gente, eu vou ser um pouco egoísta agora. A gente tem que pensar primeiro na gente. Porque se a gente não estiver bem, como que eu vou ajudar o outro, ou que eu vou ajudar qualquer um, ou eu a mim mesmo? Não vou, né? Então, é isso que eu queria deixar para vocês sobre o processo, né? Que isso pode acontecer, mas vale dessa persistência, né? Que eu tenho certeza que você pensou isso, né? Poxa, que hipocrisia, eu estou falando lá, mas todas as vezes que a gente está falando, eu sempre falo isso, meu amigo, aqui, o nosso ouvido é o mais próximo, então não estou falando para vocês, estou falando primeiro para mim, né? E depois, não é assim? Por que eu tenho que falar tanto sobre um tema? Talvez porque eu preciso ouvir, né? Eu, a princípio. Então, não, né? Nos coloquemos nesse lugar. Se é isso, gente. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu que agradeço. Eu quero agradecer, então, ao Éder, ao Tiago, a todos vocês que estiveram aqui, por essa oportunidade da gente estar podendo conversar. E eu acho que é tão bom conversarmos, né? Trocarmos, porque todos nós, num processo da maêutica socrática, né? Todos nós temos que aprender um com o outro, a extrair, né? Aprendizado no do outro. Então, foi muito positivo. Obrigado a cada um de vocês. Eu sei que é o último estudo, né? Do ano aqui de vocês. Que todos possamos nós ter um bom final de ano, aliado a Jesus, né, ao Cristo, que possa estar conosco em nosso coração. Eu sempre digo, convidem Jesus a estar conosco, mas se permitam, né, para que ele faça morada em nós mesmos, né? E eu peço que Jesus Cristo possa estar com cada um de nós neste final de ano e durante toda a nossa vida. Muito obrigado mais uma vez. Tem que tirar. É verdade. Olha, eu sempre falo em final de toda palestra. Como é bom, né? Pena que muitos não acreditam no conhecer do outro. Porque feliz somos nós que saímos mais ricos, saímos mais fortalecidos, com mais conhecimento. Deus continue iluminando vocês. Claro, que a luz ilumine sempre. Muito obrigado pela disposição. A casa está sempre aberta. Sintam-se da casa. Essa casa adora receber pessoas, né? Que venham nos trazer, venham nos visitar, estejam sempre presentes, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. O Centro Espírita fica muito feliz por vocês estarem aqui hoje, tá bem? E, sem sombra de dúvida, o senhor presidente, que nunca vem, sobra sempre para mim, né? Mas agora vem. Tá? A gente pode encerrar, porque já está o pessoal. Os vídeos o Tiago está colocando junto no grupo e também para poder... que mandou todos os links, tá? Então, quem for entrar vai ter os links dos vídeos para vocês poderem compreender, tá bem? Obrigado ao pessoal de casa que estão conosco até agora, vocês que vão entrar, vocês que nos acompanham, muito obrigado pelo carinho, sintam-se abraçados por nós, tá? E até segunda-feira. Segunda-feira, tá? Uma boa noite a todos e um bom final de semana. Hoje é quarta. Eu tô pensando que hoje é sexta. Então, até sexta-feira. Então, até sexta-feira, gente, com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá bem? Estamos aqui adiantando.
Estamos querendo chegar o Papai Noel logo.